Bom, pessoal, a gente vai começar de novo aqui, né, o nosso semestre letivo, e a gente vai começar dando uma olhada no estudo de caso Arena, e essa olhada vai se aplicando aqueles conceitos que nós vimos anteriormente, do fim do ano, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar todos aqueles conceitos, aqueles métodos que a gente descreveu para um estudo de caso que se chama Arena. Então, para começar, a gente vai começar com a declaração do problema inicial, que foi provida pelo cliente. A gente vai imaginar que o cliente chegou e ele deu uma descrição inicial, uma declaração inicial do problema. Tá? E a partir dessa declaração inicial, a gente vai desenvolver um modelo de caso de uso e um modelo de análise do objeto inicial também, que vai ser refinado depois. Antes do que a gente viu durante a matéria, a gente está colocando alguns exemplos, tá? Só que a gente colocou aqueles exemplos só pelo valor ilustrativo. Então, quando a gente está falando agora aqui de estudo de caso Arena, a gente vai focar num exemplo um pouquinho mais realista e a gente vai descrever todos os artefatos conforme eles vão sendo criados e vão sendo refinados. Fazer isso vai permitir que a gente consiga discutir algumas coisas de forma mais realista, por exemplo, os trade-offs, né, os pontos fracos e fortes de determinadas decisões de projeto, de software, e vai deixar de focar em detalhes operacionais no desenvolvimento de software, que geralmente não aparecem muito em exemplos que são meramente ilustrativos. Esse exemplo ele é tirado do livro que eu escrevi na minha disciplina, tá? Que é o do Gardner, que é chamado Object Oriented Software Engineering Using ML, Patterns e Java. Tá? Então, esse livro, o link para ele está disponível no nosso Classroom. Então, qual que é? Então, o que a gente tem aqui na tela é a declaração inicial do problema. Então, essa declaração inicial, ela foi escrita depois que aconteceu uma reunião inicial com o cliente, e aí essa declaração do problema, ela foi escrita. O que é importante notar sobre essa descrição? Primeiro, que ela é um texto relativamente breve, que vai descrever o problema e os requisitos do que tem que ser construído de uma maneira bem alto nível e bem direta. Quando eu estou olhando para a declaração de problema, não é o momento de eu começar a pensar em, por exemplo, em orçamento ou em prazos. Tá? Aqui é o momento de entender o que está acontecendo, o problema de entender o que o cliente quer. Então, a partir dessa declaração de problema, a primeira coisa que a gente começa a fazer é desenvolver o modelo de caso de uso por meio da identificação de atores e cenários. Então, nós vamos olhar para essa declaração de problema e a gente vai identificar atores e cenários nesse problema. Então, eu vou ler junto aqui com vocês essa declaração de problema. Tá? Então, veja. Está aqui. A popularidade da internet e da World Wide Web permitiu a criação de uma variedade de comunidades virtuais, grupos de pessoas que compartilham interesses em comum, mas que nunca se encontraram pessoalmente. Então, essas comunidades virtuais, elas podem ter uma vida curta, pode ser momentâneas, né? Pode ser um grupo de pessoas, por exemplo, um grupo de pessoas que se encontram em um chat para jogar algum jogo, ou pode ser comunidades permanentes, por exemplo, aquelas pessoas que fazem a inscrição em listas de e-mail. Essas comunidades, elas podem incluir um grupo pequeno de pessoas ou um grupo grande de pessoas, alcançando aí milhares de pessoas. Aí a descrição continua. Vários jogos de computador multiplayer, hoje em dia, dão suporte para comunidades virtuais, que são jogadores daquele jogo. Então, os jogadores, eles, através dessa comunidade virtual, eles podem receber notícias, sobre novidades, né, sobre atualizações daquele jogo, novos mapas e caracteres que surgiram para aquele jogo. É possível fazer anúncios e organizar partidas nessas comunidades, comparar a pontuação dos jogadores
e trocar dicas de jogos também dentro dessas comunidades. A empresa responsável pelo desenvolvimento do jogo, que é a Game Company, ela tira vantagem de toda essa infraestrutura da comunidade online voltada para o jogo para gerar lucro ou para anunciar seus outros produtos. A descrição continua. Atualmente, no entanto, cada companhia de jogo, cada empresa que desenvolve o jogo, ela faz a própria comunidade de suporte para aquele jogo, para cada jogo individual. Então, o que está falando aqui? Se cada companhia que desenvolve o jogo, ela vai fazer 10 jogos, ela vai desenvolver ali 10 comunidades diferentes, uma para cada jogo, para dar suporte para os jogadores. E eu estou falando também, cada companhia, cada empresa, ela usa uma infraestrutura diferente, ela tem conceitos diferentes para aquela comunidade e ela provê níveis de suporte que são diferentes. Fazer isso para cada jogo, mesmo dentro da mesma empresa, acaba gerando redundância e inconsistência, que resulta em várias desvantagens, incluindo a curva de aprendizado para os jogadores quando eles estão entrando na comunidade pela primeira vez. Então, para empresas que desenvolvem um jogo, que precisam desenvolver essa comunidade de suporte ao jogador do zero, e para os anunciantes que precisam entrar em contato com cada uma dessas comunidades para cada jogo separadamente, acaba se tornando uma tarefa difícil. Além disso, essa solução de uma comunidade para cada jogo, ela não dá muita oportunidade para ter aí um intercâmbio entre as comunidades de jogadores. Okay? Então, esse é o problema, é a declaração de problema do cliente. Tendo em vista esse problema, aí, durante esse reunião do cliente, foram postos os objetivos do projeto. Então, ele tem esse problema, qual é o objetivo que ele quer alcançar? O que ele quer fazer em relação a esse problema? Ele chamou o projeto de Arena, então ele falou, os objetivos do projeto Arena são, primeiro, prover uma infraestrutura para operar uma arena, seja uma arena de jogo, né? Incluindo o registro de novos jogos e de novos jogadores, a organização de torneios, né, ou campeonatos, e manter aí um acompanhamento da pontuação dos jogadores. Esse é um dos objetivos. O outro objetivo, prover um framework para donos de ligas de jogos, para customizar o número e a sequência de partidas e a acumulação de pontuação, para chegar naqueles níveis que normalmente tem em jogos. O terceiro objetivo, prover um framework para desenvolvedores de jogos, para que eles possam desenvolver novos jogos, ou para que eles possam adaptar jogos que já existem dentro desse framework Arena. E o último objetivo daqui é prover uma infraestrutura para anunciantes. Então, veja, com base naquele problema, foram definidos 4 objetivos, que é prover a infraestrutura, né, para jogadores, prover a infraestrutura para donos de liga, prover a infraestrutura para desenvolvedores de jogos e prover uma infraestrutura para anunciantes. A partir da análise desse problema e desses objetivos, a gente começa a discutir com o cliente agora os requisitos iniciais. E aí o cliente falou para a gente, durante a reunião, quais são os requisitos funcionais iniciais. Então, o cliente falou assim, olha, de início, a Arena, o projeto Arena, ele tem que dar suporte a 5 tipos de usuário. Tá? Aqui eu estou falando de requisitos funcionais, coisas que o sistema tem que dar suporte a. Então, quais são esses 5 tipos de usuário? Bom, tem o operador, que ele deve poder definir novos jogos, definir novos tipos de torneios. Então, tem alguns tipos que ele define, que é o Lockout, o Championship e o Best of Series. Esse operador ele também pode definir fórmulas para fazer o ranqueamento dos jogadores e ele pode gerenciar usuários. Outro tipo de usuário são os League Owners.
são os donos de liga. Esses donos de liga, eles devem poder definir uma nova liga, organizar e anunciar novos torneios, novos jogos dentro da liga dele, conduzir esse campeonato que ele propôs e declarar o vencedor do campeonato. Outro tipo de usuário do sistema são os players, são os jogadores. Esses players, eles devem poder conseguir se registrar na plataforma Arena, eles devem conseguir pedir para participar de uma liga, eles devem conseguir jogar partidas que são atribuídas a eles, e eles devem conseguir desistir do jogo que eles estão, do torneio que eles estão participando. Outro tipo de usuário, a gente tem os espectadores. Então, todos os espectadores que estão dentro da nossa plataforma Arena, eles devem poder acompanhar todas as partidas que estão acontecendo e checar a pontuação e estatísticas de jogos anteriores dos jogadores. Os espectadores eles podem fazer tudo isso, mas eles não precisam se registrar no sistema. E outro tipo de usuário são os anunciantes. Os anunciantes eles devem ser capazes de fazer o upload de novos anúncios, selecionar um esquema de anúncios. Por exemplo, ele pode definir lá que ele é o sponsor, ou seja, o patrocinador do jogo, o patrocinador do torneio, ou que ele é o patrocinador da liga. Esse anunciante ele vai poder checar o que ele tem de débito para aceitar o anunciante e vai pagar os anúncios, né? Ele pode checar esse balanço e ele pode checar, cancelar os anúncios que ele já fez. Além dos requisitos funcionais, o cliente, nessa reunião com a gente, também definiu requisitos não funcionais. Quais foram esses requisitos não funcionais? Primeiro deles, baixo custo operacional. Então, o operador, ele, por si só, ele tem que conseguir instalar e administrar o Arena sem precisar comprar nenhum componente de software adicional e sem a ajuda de um administrador de sistema que seja contratado, seja full-time. Outro requisito não funcional é a extensibilidade. O que é isso? Esse operador ele tem que conseguir adicionar novos jogos, adicionar novos estilos de torneio e novas formas de incremento dos jogadores. E essas adições, tudo bem, não tem problema, se elas requererem em algum momento que o sistema seja colocado offline por algum tempo, tá? Contanto que as modificações que foram feitas durante essa pausa no sistema, elas não modifiquem o sistema em si, o sistema que já existe. O outro requisito funcional é a escalabilidade. O que isso quer dizer? Que o sistema ele deve dar suporte a vários torneios acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, pode acontecer 10 partidas, 10 torneios ao mesmo tempo. Cada torneio desse vai poder ter até 64 jogadores e vários espectadores simultaneamente. Vários no sentido de centenas. Tá? Um outro requisito funcional é que o jogo tem que requerer uma baixa largura de banda. Tá? Então, os jogadores, se eles tiverem uma internet de 56K analógica, um modem de 56K analógico, ou mais rápido, obviamente, ele vai poder jogar. Então, esses são os requisitos não funcionais. Veja que aqui dá para ver bem claramente a diferença entre os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Quando a gente está falando lá nos requisitos funcionais, está ali uma pequena descrição bem breve do que o sistema tem que fazer. Então, são características do sistema. Já quando eu olho aqui para os requisitos não funcionais, aqui não tem uma funcionalidade que o sistema vai prover. Tem alguns requisitos que tem que ter no projeto. Então, por exemplo, escalabilidade, o sistema tem que ser escalado, tem que poder jogar vários jogadores ao mesmo tempo. Então, aqui dá para ver bem claro essa diferença entre requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Bom, outra coisa que foi discutida durante essa reunião com o cliente foi
o contexto no qual esse sistema vai rodar, que é esse Target Environment. O Target Environment é onde o sistema vai rodar. Onde espera-se que o sistema vai, em que condições espera-se que o sistema vai ser usado. Bom, então espera-se que todos os usuários, eles devem estar aptos a acessar qualquer arena, qualquer instância do software Arena, em um navegador web que dê suporte a cookies, a JavaScript e a Java Applets. Além disso, as funções administrativas que são usadas pelo operador, elas não estão disponíveis pelo web, somente pelo aplicativo desktop que vai ser desenvolvido. Então, pelo navegador, esse administrador do sistema, ele não consegue adicionar jogos, estilos de jogos lá. Ele tem que ir no software em si. E o Arena deve rodar em qualquer sistema operacional Unix. Então, no Mac, no Linux, no Solaris. Beleza? Bom, agora a gente já tem a declaração do problema em alto nível. A gente já tem ali uma declaração de requisitos, bem breve, sucinto, inicial, vai ser refinado, vai ser adicionado novos requisitos. Mas eu tenho já aonde começar o meu projeto. Eu tenho requisitos funcionais, e eu tenho um pouco do contexto de onde espera que esse sistema Arena vai rodar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer agora, tendo isso, é identificar os atores e os cenários a partir de toda essa descrição que foi dada. Então, olhando tudo que foi escrito nessa reunião, a gente consegue identificar 5 atores. Um para cada tipo de usuário que a gente viu que existe lá na declaração do problema. Quais são esses usuários? É o operador, o dono de liga, o jogador, o espectador e o anunciante. E como a funcionalidade principal desse sistema? Ela é organizar e jogar torneios de jogos virtuais. A gente pode primeiro desenvolver um cenário de exemplo. E a gente vai chamar esse cenário de exemplo de Organized Tic-Tac-Toe Tournament. Vai ser uma organização de jogo de tic-tac-toe. A gente vai usar esse cenário para fazer o levantamento de requisitos e para conseguir explorar essa funcionalidade principal, que é a organização do jogo, um pouco mais de detalhe. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está focando em um pedacinho, em uma fatia muito pequena e bem definida do sistema para começar a nossa análise, para a gente conseguir, a partir disso, entender melhor quais são as expectativas do cliente em relação ao sistema que ele quer que seja desenvolvido. E essas expectativas, elas incluem, por exemplo, os limites do sistema e os tipos de interação que se espera que tenha entre o usuário e o sistema. Então, o que a gente vai fazer? Usando esse cenário aqui na tela, a gente vai depois elaborar um conjunto de questões que vão ser feitas para o cliente, e a partir dessas questões, a partir das respostas do cliente para essas questões, a gente refina caso de uso. Então, veja, qual é a sequência de ação? Converso com o cliente, faço a identificação do problema inicial, requisitos iniciais, faço a análise, defino algum cenário. A partir desse cenário, eu identifico várias perguntas, várias dúvidas que eu tenho sobre as interações do funcionamento do sistema, me reúno com o cliente de novo e faço todas aquelas perguntas que eu tive para ele. E as respostas, eu volto no meu cenário e eu refino tudo que foi escrito. Tá? Então, antes da gente ver as perguntas, vamos dar uma olhada no cenário que foi criado. Então, eu tenho aqui o template básico do cenário, e aí eu tenho um nome para esse cenário, que é Organized Tic-Tac-Toe Tournament. Eu tenho os participantes, os atores participantes desse cenário. São o operador, o dono de liga, o espectador e o player. Por que são eles? Porque se eu pensar na organização de um torneio de tic-tac-toe, torneio de jogo, de acordo com aquilo que foi escrito na nossa declaração de problema e nos requisitos, eu vou ter um operador, que vai ser responsável por adicionar esse jogo, eu vou ter o dono da liga, que vai ser responsável
torneio em algum momento, eu tenho quem pode assistir e eu tenho quem pode jogar. E aí, esse Alice, Joe, Bill e Mary são nomes que foram dados para cada um desses atores para a historinha que o fluxo de eventos ali embaixo fica um pouco mais claro. Então, qual que é o fluxo de eventos? Bom, eu tenho o Joe, ele é amigo da Alice e ele gosta muito de jogos de tic-tac-toe e ele se voluntariou para organizar um torneio de tic-tac-toe. Bom, a Alice, ela vai registrar o Joe na arena como um dono de liga. Então, a Alice, obviamente, é um curador. A primeira coisa que o Joe faz é definir uma liga para iniciantes em tic-tac-toe, na qual os jogadores eles podem ser admitidos. Essa liga ela vai ser dedicada somente a tic-tac-toe e ela estipula que os torneios jogados nela vão seguir um estilo de jogo knockout. E uma fórmula na qual o vencedor leva tudo, o winner takes all. O Joe ele vai agendar o primeiro torneio da liga para que ele seja jogado por 16 jogadores, começando já no próximo dia. O Joe vai anunciar esse torneio em vários fóruns na internet e vai enviar e-mails para outros membros de comunidade do tic-tac-toe. Beleza, aí o Bill e a Mary, eles recebem um e-mail de notificação desse torneio. A Mary, ela está interessada em jogar no torneio e ela se registra para aquele torneio. Além dela, 19 outros jogadores também se inscrevem no torneio. Beleza. O Joe, ele agenda 16 jogadores para o torneio e ele rejeita 4 desses jogadores que se aplicaram um pouco tarde demais. Os 16 jogadores, incluindo a Mari, eles recebem um token eletrônico para entrar nesse torneio e para o horário da primeira partida deles. Bom, outras pessoas que estão subscritas à lista de e-mail, incluindo o Bill, recebe um segundo e-mail, um segundo aviso sobre o campeonato, que vai incluir o nome dos jogadores e o cronograma de partidas. Bom, o Joe dá início ao campeonato e os jogadores eles vão ter uma quantidade limitada de tempo para entrar na partida. Se o jogador não aparecer, ele perde o jogo. A Mari, ela vai jogar a primeira partida e ela ganha essa segunda partida. Ela avança no torneio e ela está sendo agendada para a próxima partida contra o jogador, contra o outro ganhador, né, do primeiro round, da primeira etapa. Depois de visitar a homepage desse torneio de tic-tac-toe, o Bill, ele nota que a Maria venceu, a Mary venceu, e ele decide assistir a próxima partida que ela vai participar. Ele seleciona a partida e vê toda a sequência de movimentos que cada jogador faz conforme esses movimentos acontecem. Ele também vê um banner de anúncios no bottom, né, embaixo assim, no navegador, que está fazendo propaganda de outros torneios, de outros produtos relacionados a tic-tac-toe. Bom, o torneio continua até a última partida, e quando a última partida acontece, o ganhador do torneio ele é declarado, e a liga desse jogador é registrada e recebe crédito com todos os pontos associados àquele torneio. Além disso, o ganhador daquele torneio, ele acumula pontos de expert, pontos no ranking, vai subindo no ranking de todos os jogadores de tic-tac-toe que tem ali. E o Joe, ele pode escolher agendar mais torneios para a liga dele. E se caso isso aconteça, os jogadores que estão na liga são notificados sobre a data e dado prioridade sobre novos jogadores. Então, tem jogadores que já são conhecidos e que já participaram do torneio anterior, eles são notificados e eles recebem prioridade sobre novos jogadores. Com base
Nesse cenário que foi descrito, lembrando que esse cenário que foi descrito foi descrito com base na declaração do problema e na reunião com o cliente. Então, eu sentei e eu defini esse cenário. E com base nesse cenário, surgiram várias dúvidas. Eu anotei essas dúvidas para perguntar essas dúvidas para o cliente em uma próxima reunião. E aí, como que eu faço isso? Eu anotei essas dúvidas e essas dúvidas, elas estão linkadas a quais dos passos do fluxo de evento elas são diferentes. Então, por exemplo, essa primeira pergunta que está definida aqui, essas primeiras, são referentes aos passos 2 e 7. 2 que está aqui e 7. Então, diferentes atores podem se registrar com o sistema. No primeiro caso, o administrador registra o Joe como um dono de linha, e no segundo caso, o jogador registra a ele mesmo no sistema, faz o registro dele no sistema. Então, há dúvidas em relação a essas duas coisas que podem acontecer no sistema. Eu escrevo essas dúvidas para tirar para o cliente. Quais são as dúvidas? Tá? Bom, o registro de usuários, eles devem sempre seguir o mesmo paradigma, deve ser feito do mesmo modo. Quem provê, a pergunta é, quem provê as informações de registro e como essa informação ela é revisada, validada e aceita pelo sistema? Isso é uma dúvida. E essa dúvida foi perguntada para o cliente. E aí o cliente respondeu o seguinte, essa parte de baixo. O cliente respondeu. 2 processos são confusos nos passos 2 e 7. O processo de registro, durante o qual novos usuários, o jogador ou o dono de liga, estabelecem quem são eles, e o processo de se registrar em jogo, de aplicação, durante o qual os jogadores indicam que eles querem fazer parte, que eles querem participar de um torneio específico. Então, durante o processo de registro, o usuário ele vai prover informação sobre ele, então um nome, um apelido e um e-mail. E os interesses dele, então tipo de game de jogos e tipos de torneios que eles querem ser informados sobre, por e-mail. A informação ela vai ser validada por um operador. É isso que acontece durante o processo de registro. E durante o processo de aplicação, application, durante o processo de cara ir lá e tentar participar de um jogo, o jogador ele vai indicar qual torneio ele quer participar. E isso vai ser usado, essa application, essa indicação de participação, é usada pelo dono da liga durante o agendamento da partida. E aí vem, isso aí foi respondido então essa pergunta, e vem a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Então, como as informações dos jogadores elas já foram validadas pelo jogador, o agendamento da partida ele deve ser completado automaticamente? E aí o cliente responde, sim, claro. E as dúvidas continuam, tá? Então, agora em relação ao passo 5, o Joe ele vai enviar um e-mail para os membros da comunidade de Tic-Tac-Toe. Então, a primeira pergunta. O Arena, ele provê aos usuários a oportunidade de fazer a subscrição a listas de e-mail individuais? Aí o cliente fala, sim. Deve haver listas de e-mail para anúncios de novos games, para novas ligas, para novos torneios, etc. Então, para cada coisa dentro do Arena, tem uma lista de e-mail diferente. Beleza. Segunda pergunta. O Arena, ele armazena o perfil do usuário, por exemplo, games que ele assistiu, games que ele jogou, os interesses que ele selecionou como interesse dele, assim por diante, para que isso possa ser usado para direcionar melhor os anúncios, o cliente respondeu, sim. Só que os usuários, ainda assim, eles devem poder se registrar sem completar essa pesquisa de usuário, sem colocar todos esses dados lá, se eles quiserem. Esses jogadores, esses participantes, usuários, eles devem ser encorajados a responder essas perguntas, a completar o perfil deles, mas
um perfil completo não deve impedir que eles entrem na arena. Até porque eles vão ser expostos a anúncios de qualquer modo. Beleza. Aí a outra pergunta é: o perfil do usuário, ele deve ser usado para fazer a subscrição automática do usuário à lista de e-mail? Aí o cliente fala: não. A gente acha que os usuários da nossa comunidade vão preferir ter o controle completo sobre as subscrições que eles vão fazer. Se a gente tentar adivinhar quais subscrições ele vai gostar e já fazer automaticamente, vai dar a impressão para o usuário que ele não está em controle. Beleza, pergunta respondida. A outra pergunta é em relação ao passo 3. Então, o Bill, ele vai fazer uma procura aí em estatísticas de jogos e ele decide ver a próxima partida em tempo real. E aí surgem algumas perguntas. Primeira pergunta, como os jogadores são identificados para os espectadores? Pelo nome real, pelo e-mail ou pelo apelido? E aí o cliente responde: isso deve ser deixado para o cliente, o usuário decidir durante o momento de registro. Beleza. Segunda pergunta. O espectador ele pode dar o replay e assistir de novo partidas antigas? Aí o cliente responde: os jogos devem prover essa funcionalidade. Mas alguns jogos, por exemplo, jogos em tempo real, jogos em 3D Action, eles podem não fazer isso por causa da limitação de recursos, tá? De requerer muito recursos para ter o replay. Beleza. A outra pergunta: o Arena deve dar suporte a games em tempo real? O cliente responde: sim. Jogos em tempo real, eles representam a maior fatia do nosso mercado. Então, em geral, o Arena deve dar suporte a maior quantidade possível aí de jogos em tempo real, de jogos e de tipos de jogos. Bom, a gente deu todas as perguntas referentes àquele caso de uso que a gente leu, né? O cenário de uso, né? Então, note que, conforme a gente foi fazendo essas questões do cliente e lendo as respostas, o objetivo principal de fazer isso é entender quais são as necessidades do cliente e o que tem no domínio da aplicação. Uma vez que a gente consegue entender o domínio e produzir uma primeira versão da especificação dos requisitos, a gente começa a analisar as características do sistema para conseguir definir assim, ó, isso é bom, isso seria legal, isso não seria legal, e definir o custo de toda a implementação de todas as características do cliente, de forma que a gente consiga priorizar melhor os requisitos. No entanto, nessa fase inicial, pensar muito no levantamento de requisitos em si e na negociação de preços com o cliente pode ser um pouco contraproducente, porque você ainda está tentando entender o que está acontecendo. Então, tem que encontrar um equilíbrio. Bom, então, depois que a gente pegou esse primeiro cenário e a gente tirou nossas dúvidas, então, a gente deu uma refinada nesse primeiro cenário, a um ponto que a gente consegue agora concordar com o cliente nos limites do sistema para aquele cenário, no que o sistema vai realmente fazer naquele cenário. Então, agora a gente consegue focar no escopo geral do sistema. E como que isso é feito? Isso é feito pela identificação. Isso é feito pela identificação de cenários menores, de cenários mais específicos para cada um dos atores. Veja que se a gente for analisar esse cenário anterior, ele inclui vários atores e ele inclui um negócio bastante abrangente. Então, a missão agora que a gente já tirou várias dúvidas é identificar cenários um pouco mais específicos. Então, inicialmente, esses cenários eles não são muito detalhados, que é o que a gente viu aqui. O cenário não é muito detalhado, só que ele
cobre aí uma grande quantidade de funcionalidades que o sistema vai ter. Nesse processo de análise e discussão do cenário, tirar dúvidas com o concorrente, quando a gente encontra algum desacordo ou ambiguidade entre o que a gente entender do sistema e o que o usuário está esperando, a gente começa a definir cenários um pouco mais detalhados. Exemplos de cenários mais detalhados são esses que estão na figura na tela. Então, eu tenho o Define Knockout Style, eu tenho o Install Tic-Tac-Toe Game, o Organize Tic-Tac-Toe Tournament, que é aquele anterior, eu tenho Analyze Tic-Tac-Toe Tournaments e eu tenho Sponsor Tic-Tac-Toe Beginners League. Então, nesse exemplo aqui, ó, os cenários Define Knockout Style e o Install Tic-Tac-Toe Game, eles seriam refinados a um nível de detalhes que é comparável ao Organize Tic-Tac-Toe Tournament que a gente discutiu agora há pouco. E esses, eles são os que a gente chama de cenários típicos, os cenários que são os que mais aparecem no jogo. E uma vez que eles são refinados, eles ficam grandes, né? Vai ter várias páginas descrevendo o cenário. E como eles ficam grandes, tem bastante texto, o costume é definir também e manter um glossário com os termos mais importantes que aparecem nesses cenários, justamente para garantir a consistência da especificação e para garantir que a gente usa os termos que também são usados pelo cliente para que ele consiga depois também entender toda a documentação e o que está acontecendo. Então, vendo tudo isso que a gente escreveu, alguns termos que a gente rapidamente pode identificar são match, que seria o próprio jogo, game, que é jogo, o tournament, que é o torneio, e league, seria a liga. Esses conceitos, esses termos, na verdade, eles todos representam conceitos do domínio da computação e eles precisam ser precisamente definidos. Tá? Porque esses termos eles podem acabar tendo diferentes interpretações dependendo do contexto do jogo que se está falando. Então, mais uma vez, para conseguir fazer isso, a gente mantém um glossário. E esse glossário vai explicar inambiguamente e precisamente o que é cada termo. Então, por exemplo, no nosso glossário até aqui eu tenho que um jogo, ele é uma competição entre jogadores que é conduzida de acordo com um conjunto de regras. E no Arena, o termo jogo se refere a um pedaço de software que garante aquele conjunto de regras e que faz o acompanhamento do progresso de cada jogador e decide o ganhador. Então, por exemplo, Tic-Tac-Toe e Chess, que seria xadrez, são jogos, games. Eu tenho o match, que é um outro termo. Então, a match, ela é uma competição ali entre dois ou mais jogadores, seguindo as regras do jogo. E a saída, o outcome de uma partida, né, é um único ganhador e um conjunto de perdedores ou um empate, no qual não tem aí nem vencedor nem perdedor. E alguns jogos podem não permitir empate. O tournament, que é o torneio, é uma série de partidas entre um conjunto de jogadores e todo torneio ele vai terminar com um único ganhador. O modo como os jogadores acumulam pontos e partidas é agendado. O modo como os jogadores acumulam pontos e o agendamento de partida é ditado, ele é organizado aí pela liga na qual o torneio é organizado. Eu tenho a liga representa a comunidade que vai organizar todos os torneios. A liga ela é associada a um jogo específico e a um tipo de torneio específico. Os jogadores que são registrados na liga, eles acumulam ponto de acordo com uma fórmula, que é o Expert Rate, que é definido também pela liga. Então, por exemplo, novatos na liga de xadrez
eles têm uma fórmula para calcular o ranking que é diferente de uma liga. Tá? De uma liga para jogadores mais avançados. E eu tenho o termo Tournament Style, que é um estilo de torneio, que é um termo que vai definir o número de partidas, a sequência de partidas para um dado conjunto de jogadores. Então, por exemplo, jogadores vão enfrentar todos os jogadores no torneio, exatamente uma vez, no que a gente chama de Tournament Style, que é o estilo de jogo. Uma vez que esses termos eles estão bem definidos e bem entendidos, tanto pela equipe de desenvolvimento quanto pelo cliente, eu tenho aqui já o escopo geral do sistema. Então, é assim que se define o escopo geral do sistema. Passa-se por todas essas fases. Tá? E aí, esse conhecimento, ele é formalizado na forma de casos de uso de alto nível. Então, só voltando aqui, o que a gente tem? Qual que é a sequência de passos? Eu tenho, inicialmente, uma declaração de problema, que ela é escrita em uma reunião com o cliente. Eu tenho quais são os objetivos do cliente também definidos nessa reunião. Eu tenho os requisitos funcionais e não funcionais iniciais definidos nessa reunião que é a primeira reunião com o cliente. E eu tenho ali uma pequena descrição do contexto de esperas que esse sistema vai rodar. A partir de toda essa descrição, todo esse texto, eu identifico atores e cenários e eu pego um cenário que eu considero ser o cenário principal do sistema, que ele é bem abrangente, e eu escrevo esse cenário. Escrevo colocando o nome do cenário, quem são os participantes, os atores participantes desse cenário e quais são os fluxos de evento para esse cenário. A partir da descrição desse cenário, vão surgir várias dúvidas. Já não estou mais junto com o cliente. Então, eu, analisando esse cenário, escrevo todas as minhas dúvidas e marco uma próxima reunião com o cliente. Nessa reunião com o cliente, eu faço várias perguntas que foram anotadas para ele. E ele vai respondendo uma a uma, tirando todas as minhas dúvidas em relação ao que ele quer. Essas respostas, elas também são anotadas para que eu possa usá-las depois. O próximo passo é criar os casos de uso de alto nível, que é quando, agora, com todos os detalhes e com um entendimento maior entre o cliente e eu começo a definir outros casos de uso que vão detalhar melhor conceitos que já estavam no caso de uso anterior, já estavam na nossa discussão anterior, mas eles não com tantos detalhes. E aí, a partir de toda a discussão, eu achei aquele muito mais importante e eles são detalhados nos outros casos de uso. No caso do nosso exemplo, nos casos de uso Define Knockout Style, Install Tic-Tac-Toe Game, Analyze Tic-Tac-Toe Tournament e Sponsor Tic-Tac-Toe Games League. Bom, e depois que eu tenho mais esses casos de uso, tive todas as reuniões, toda essa análise e discussão sobre o sistema desenvolvido, obviamente que alguns termos se sobressaem, algumas coisas são sempre ditas. Por exemplo, game, tournament, league, match e tournament style. Então, todos esses termos que estão sempre aparecendo nas conversas com o cliente, eles são reunidos em um glossário que define precisamente o que são cada um deles. Essa definição precisa é importante porque esses termos fazem parte de conceitos do domínio da aplicação e o entendimento desses termos, a definição desses termos, tem que ser comum entre o cliente e quem está desenvolvendo. Então, esse glossário ele é muito importante. Então, a partir agora desses cenários que a gente desenvolveu, todos os cenários que foram identificados, a gente começa a identificar casos de uso. Mas isso fica para o próximo vídeo.